Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a mudança social. O que significa mudança social? Alguma coisa que se transformou dentro da organização social e que vai se refletir nas mais variadas partes desse todo social. É importante observar que o quanto é interessante essa capacidade de mudança na medida que está muito ligada com o dinamismo do social. Isso é o que significa o quê? Só o homem, então, o homem tem essa possibilidade de mudar o seu meio, mudar o meio em que ele vive, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus interesses, de acordo com o que ele precisa em determinado momento. Isso é bastante importante para nós analisarmos, que gera toda uma condição de se instalar mudança a qualquer momento. Nós vamos perceber isso ao longo de toda a história, quanto o mundo avança cada vez que alguma coisa muda em termos estruturais. As mudanças sociais têm algumas características. Vamos percebê-las assim, como um conjunto de fatos que juntos vão ter essas características. As características das mudanças sociais, elas podem ser, em primeiro lugar, temporárias ou permanentes. Mudam para sempre a estrutura social. Um outro aspecto, são sempre coletivas. Não se fala em mudança social em termos individuais. Mas para ser mudança social, o próprio nome está dizendo, o próprio conceito está deixando implícito, elas são sempre coletivas. Uma outra característica, alteram a estrutura social. Então, esse talvez seja um dos aspectos mais importantes. Não se fala que houve uma mudança se, em decorrência daquela transformação, não se muda a estrutura social. Alguma coisa tem que mudar na estrutura da sociedade para que a gente possa falar que efetivamente aconteceu a mudança social. Um outro aspecto relevante na medida em que vai se estender e que a gente pode perceber, analisar em termos até didáticos, é que as mudanças sociais elas mudam a história do grupo ou de toda a humanidade. E aqui nós temos os mais variados exemplos, nós vamos ver mais à frente. Então, não pode simplesmente acontecer e ficar tudo como estava. Então, a mudança constrói historicamente a própria sociedade. Outra característica que elas reforçam o papel de sujeito da história do homem. Então, a ideia de que nós fazemos a nossa própria história o tempo todo. Nós somos os agentes da nossa história. Então, as mudanças elas têm essa capacidade e podem ser também localizadas e mapeadas no tempo. Então, o que significa isso? A gente, ao fazer análise de um determinado grupo social ou de uma determinada sociedade, nós temos condições de detectar em que momentos houve uma ruptura. E essa ruptura, na maioria das vezes, vai estar relacionada a uma mudança social importante, uma mudança que transformou estruturalmente essa sociedade ou esse grupo. Então, elas podem ser mapeadas, podem ser estabelecidas, a gente pode estudar suas causas, pode estudar suas consequências e, por aí, ter uma noção de que valores foram alterados também. A mudança social tem também causas. As causas da mudança social, então, elas podem se originar de fatores tanto externos quanto internos. Um exemplo que a gente vem utilizando bastante desde o início do nosso curso é a ideia da mudança em termos do ritmo do trabalho. Então, desde, sobretudo, a Revolução Industrial, esse novo ritmo imposto por essas mudanças que se verificou no mundo do trabalho, elas foram extremamente impactantes, né? Mais à frente, podemos falar também no mercado de trabalho, incorporando a mulher, cada vez essa inserção sendo maior, também é uma mudança bastante significativa.
fatores externos, internos, vai alterar também a própria mentalidade do grupo. Os fatores externos, eles estão muito ligados a essas transformações que acontecem no grupo social como um todo, na sociedade mais ampla, ou no grupo, o que vem de fora dele. E os fatores internos, ligados muitas vezes aos anseios, à não aceitação de determinados padrões, por exemplo, de comportamento, como a gente viu na aula passada, aos quais o indivíduo se rebela e transforma. Então, esse ritmo do trabalho da mulher, essas inovações tecnológicas que a gente vê a cada dia, mais novidade, isso tudo, por mais que nós não podemos agora perceber, elas vão acabar gerando mudanças e que depois, conforme nós vimos, nós vamos poder mapeá-las. Alguns fatores determinantes da mudança social, a gente pode trabalhar com pelo menos 4, que são os mais importantes. Primeiro, os fatores geográficos. Então, muitas vezes, a mudança ela não foi exatamente desejada pelo grupo, mas ela foi imposta pela própria natureza, pelas próprias condições geográficas do lugar, do local onde o grupo se instala, onde o grupo vivia e levam, por alguma razão, à mudança. Outros fatores são fatores biológicos. Esses a gente pode realmente acompanhar ao longo de toda a história da humanidade, a cada momento como isso aconteceu. Fatores sociais, que são os mais próximos da discussão que nós estamos fazendo aqui. Então, as grandes revoluções, as grandes mudanças, as grandes guerras que trouxeram essas mudanças para o grupo social, para a humanidade como um todo. Fatores também culturais. Então, quantos movimentos culturais nós já não temos na história da humanidade que geraram um outro tipo de sociedade, que geraram uma outra forma de organização social ou que implementaram mudanças dentro de um determinado grupo. E são vários exemplos que nós podemos dar aqui, mas temos, por exemplo, no caso da China, a Revolução Cultural imposta por Mao foi extremamente impactante em termos de mudanças para a sociedade chinesa como um todo. Ao analisar essas mudanças, uma coisa que a gente tem que ter em mente, tem que procurar perceber algumas coisas. Primeiro, qual a fonte dessa mudança, né? O que gerou? Da onde veio o estímulo inicial para que essa mudança acontecesse? Um outro aspecto, qual o seu ritmo? É uma mudança que vai se dar lentamente ou é uma mudança na forma de uma grande ruptura, um grande impacto na vida social? Um outro ponto a ser considerado é a direção que essa mudança está tomando ou que ela tomou. Porque às vezes um processo de mudança, ele começa seguindo uma determinada direção e de repente muda. Por quê? Mudaram os valores, mudaram os interesses ou mudaram as necessidades. Então, tentar perceber quais as direções, em que direções a mudança se deu, ela foi acontecendo, também ajuda a esclarecer o fenômeno da mudança como um todo. E um último aspecto é a gente tentar ver se ela pode ou não ser controlada. Porque muitas vezes a mudança ela não é desejada. Então, à medida que a gente tenta perceber se ela pode ser controlada, ela pode ser freada. Então, é uma mudança que não chega a se concretizar por inteiro. A partir do seu ritmo, de repente, de como ela vem sendo conduzida, de como vem correndo o processo, ela pode ser controlada para parar ou para acelerar, se for interessante. Através da mudança social e de sua ação sobre a educação, tem-se pessoas mais capacitadas para a crítica social e para a promoção de outras mudanças. Então, é aqui que nós vamos recuperar a nossa discussão em torno do papel da educação. Então, porque a mudança ela pode ser um fator extremamente positivo dentro do processo educativo. Agora, desde que se tenham pessoas com uma capacidade de crítica social, quer dizer, de perceber pontos
pontos frágeis nessa organização social, de tentar perceber conflitos que não acrescentam nada para o bom funcionamento dessa sociedade e tentar implementar mudança. Então, esse papel é muito importante. Conflito é um dado que a gente não pode desconsiderar quando se fala em mudança, né? E é visto quase sempre como uma coisa negativa, mas não é necessariamente. Porque o conflito, sobretudo, ele pode também ter um aspecto transformador. Ele pode ser o início de uma grande mudança benéfica para o grupo social. Alguns fatores determinantes do conflito podem ser promotor de mudança social, de alguma maneira. Agora, ele pode, sobretudo, ser um conflito que impediu que um conflito maior ainda ou que um confronto maior ainda acontecesse. Sempre no sentido de garantir o quê? A sociabilidade, a estabilidade da sociedade. Então, às vezes, a gente vê um momento de um conflito muito intenso e não se pergunta até que ponto isso pode ser muito bom, porque talvez se não acontecesse assim, dessa forma, a gente poderia ter alguma coisa muito mais séria, muito mais danosa para a vida social. Então, podem ser esses momentos de conflito simplesmente momentos de desestabilidade. O que isso quer dizer? Pode ser um momento em que a ordem social ela esteja fraquejando, ela esteja sendo questionada, mas não necessariamente ela venha a ser mudada. Então, o conflito ele serve muito para, às vezes, a gente questionar o que aparentemente está estabilizado, já é dado como certo, já é dado como aceitável, como o melhor. Então, nós, educadores, não podemos perder de vista essa ideia de que o embate, às vezes, nós, como um aluno, muitas vezes a gente pode entrar em conflito, mas será que esse conflito, de repente, não pode ser bom? Ele não pode, de repente, estar impedindo um embate que poderia ser muito mais danoso para a organização escolar como um todo? No sentido de quê? No sentido de que pode haver simplesmente uma troca de opiniões, um confronto de ideias, mas não necessariamente um embate que vai gerar uma grande transformação e uma mudança social. Nesse sentido, então, vamos tentar entender que a mudança, ela é benéfica, quase sempre, mas tem também um aspecto de não corresponder aos interesses. Quando ela não corresponde aos interesses, normalmente ela gera o quê? O conflito. Então vejam que é um jogo, de certa maneira, que se estabelece entre estar em paz, vamos dizer assim, entre aspas, né? E estar em conflito. O que é melhor para o grupo social? Depende de... Vamos voltar lá ao início da nossa aula. Depende de quais são, naquele momento, as necessidades e os interesses do grupo. E com certeza, se for mais interessante para garantir estabilidade que a mudança ocorra, ela será bem-vinda. Caso contrário, ela será freada ou controlada. Nós voltamos depois.
Então, pessoal, vocês viram algumas imagens de momentos em que o conflito não foi mero desestabilizador, ele mudou efetivamente a estrutura de várias sociedades. Então, são as chamadas revoluções. Quando elas acontecem, elas transformam as estruturas sociais, transformam as instituições e a sociedade como um todo. E é interessante observar essa capacidade das sociedades modernas de mudar, muito diferente das sociedades chamadas primitivas, que eram mais resistentes ao novo. As sociedades modernas, elas estão praticamente o tempo inteiro abertas a essas mudanças, que ocorrem o tempo inteiro. Agora, qual era o temor quando a gente resiste à mudança? O temor de perder o quê? O equilíbrio, o ponto de equilíbrio. E se falando em equilíbrio social, isso é extremamente sério, porque gera um conflito que nem sempre traz, no primeiro momento, já a harmonia ou resgata essa estabilidade. Então é interessante observar quanto nesses momentos cruciais, como esses que nós vimos na história, essas mudanças mudaram não só as sociedades nas quais essas revoluções ocorreram, mas mudaram também a história da própria humanidade. Foram realmente mudanças impactantes. Como é que fica, então, a educação nesse processo? A ação pedagógica e a mudança social são duas coisas que caminham muito próximas. Por quê? Porque a educação, ela deve ser sempre analisada dentro do contexto social mais amplo. A educação não é alguma coisa que está fora da sociedade. Nós já comentamos alguma coisa aqui nesse sentido, porque é um equívoco bastante comum, até em pesquisas que tratam da educação como tema. Descolar a realidade educacional da realidade social mais ampla. Esse é um equívoco sério, que traz consequências importantes. Por quê? Tira o foco principal de análise do problema educacional em si, como se ele fosse algo que não tivesse nada a ver com o contexto no qual ele se encontra. Então, isso vai contra todas as normas e técnicas metodológicas de se fazer uma pesquisa, né? Não é possível fazer esse descolamento. Por quê? Porque há uma interdependência entre a educação, entre a sociedade e os vários setores dessa sociedade. As coisas dependem umas das outras. Então, esse caráter dinâmico da sociedade é que propicia a ocorrência da mudança. Então, a sociedade não é alguma coisa estática, acabada, pronta, né? Nesse sentido, então, ela está sempre sujeita a qualquer tipo de mudança, que pode gerar transformações menores, maiores e até estruturais. Quaisquer dessas mudanças que ocorram em termos estruturais, necessariamente vão se refletir no processo educativo, na educação como um todo. Exatamente por tudo isso que a gente vem falando, por esse deslocamento do foco de atenção que não pode acontecer. Então, por conta disso, mudou, transformou-se a sociedade, vai-se ter que analisar como essas mudanças se refletiram no processo educativo. É bastante importante não perder de vista que a educação também ela pode promover a mudança social, mas não necessariamente é esse o seu papel. Aqui nós vamos ver, inclusive mais à frente, que alguns teóricos divergem bastante nesse sentido, né? Vimos que temos alguns teóricos que acreditam que o papel da educação seja o transformador da sociedade, outros que não. Mas, de qualquer maneira, é preciso o quê? Desenvolver a ideia, a noção de que não é necessariamente esse o primeiro papel da educação. Então, ela não pode ser vista apenas ou simplesmente como uma promotora de mudança social, apesar de que também pode vir a ser. Isso é bastante interessante porque a gente deve perceber o processo educativo como alguma coisa maior, que é no sentido de pensar na formação dos nossos alunos, na formação de um cidadão mais consciente, com espírito crítico mais desenvolvido. Aí sim nós podemos estar então pensando, esse é o canal de promoção de mudança social. Por quê? Porque dessa maneira, a partir do momento que a gente está dando subsídios
para esse aluno ele desenvolver essa sua consciência crítica, nós vamos estar preparando para a vida e para encarar os problemas da sua própria sociedade e, eventualmente, vir a transformá-la. Então, é esse indivíduo que vai ser o agente promotor da mudança, que pode ter começado, sim, lá atrás, durante seu processo educativo, mas que processo esse que tinha como objetivo maior a formação total desse indivíduo. Então, nesse sentido, a educação e escola, elas podem difundir valores, novas atitudes, novos padrões de comportamento, mas que podem ou não vir a alterar as instituições, né? Normalmente, quando a gente trabalha com jovens, crianças também, nós vamos estar o tempo inteiro passando esses valores. Quando esses valores destoam um pouco daqueles que estão predominando na sociedade naquele momento, pode ser algo novo. Esse novo pode gerar mudanças, inclusive nas instituições, começando pela escola, que é uma das instituições mais importantes da sociedade. Então, as instituições sociais, elas mudam por conta do quê? Da ação dos próprios indivíduos, enquanto sujeitos da sua própria história. Então, a gente não pode perder de vista essa máxima que é o homem é o sujeito da sua própria história. Então, nesse sentido, ele vai estar sempre promovendo algum tipo de mudança. E é aí que a gente pode, então, chamar a atenção para o potencial transformador da educação. Então, é aí que a educação se torna alguma coisa promotora do novo, de mudanças importantes. A partir do momento que a gente está tendo como objetivo maior, como interesse maior, a formação do cidadão crítico e consciente. Dessa maneira, então, há diferentes formas de se fazer isso. Como que a gente faz isso no dia a dia, dentro do processo educativo? Uma das primeiras maneiras, e uma das mais importantes, é tratar o currículo, a valorização do currículo. O que é esse currículo? Um currículo que o mais possível tem que estar ligado à prática. Para o aluno, ele tem que ter um significado, ele tem que estar adequado à realidade daquele aluno. Então, um currículo que fale alguma coisa a esse aluno, que ele se identifique nesse currículo, naquilo que está sendo proposto para ser ensinado. Do contrário, fica uma coisa vazia, fica uma coisa sem sentido, que não agrega valor, que não agrega esse potencial de transformação. Um outro aspecto também importante é buscar fazer com que esse aluno se perceba dentro do processo educativo. Então, a busca do autoconhecimento e autoestima do aluno. Isso é fundamental. Ele perceber que ele tem condições de se conhecer e aprender a se valorizar. Se perceber como alguém importante dentro do seu grupo social, como alguém que pode sim promover aquelas mudanças que ele espera, que a sociedade espera, em busca de alguma coisa muito melhor do que vive naquele momento. Será que a gente, com todo esse processo, uma das questões que aparecem muito nas pesquisas sobre educação é pensar, será que na medida em que a gente consiga resgatar essa autoestima do nosso aluno, que a gente consiga fazer com que ele se conheça melhor, com que ele veja na prática do cotidiano escolar alguma coisa que lhe seja familiar, lhe seja interessante enquanto processo, será que nós não teríamos condições de acabar, inclusive, com a indisciplina dentro da escola ou, no mínimo, com o tédio? Porque o que é o tédio dentro de uma sala de aula? É o desinteresse, é a não identidade com aquilo que está sendo passado. Então, a partir da valorização do currículo e dessa preocupação com o indivíduo, que cada um de nós precisa ter no seu dia a dia, na sua prática pedagógica, nós poderíamos estar colaborando nesse sentido, quer dizer, minimizando alguns desses problemas que são muito recorrentes no dia a dia da sala de aula. O que nós conseguiríamos com isso? Talvez pudéssemos chegar a perceber uma nova sociedade, uma sociedade que
passou a valorizar a educação, mas a educação com aquele objetivo maior de formação. E, além disso, uma sociedade que se perceba menos consumista, menos imediatista, que pense num projeto maior de construção de cidadania, que se preocupe com mais cultura. Nesse sentido, uma sociedade mais libertária. Para isso tudo, fundamental o quê? O atendimento individual. Sem isso, não é possível esse processo de autoconhecimento, né? Então, para quê? Para se construir essa proposta de cidadania, o atendimento ao aluno, cada um deles sendo um. A mudança social, então, deve estar voltada para o bem da coletividade como um todo, né? E não para alguns indivíduos. Nós vimos lá no comecinho da aula, ela não pode ser individual, ela é sempre coletiva. Então, não pode ser vista como uma ameaça, em nenhum momento que só desestabilizou a sociedade. Ela pode ser muito mais que isso. Assim, então, a mudança social ela se diferencia do processo social. Por quê? O processo é um conjunto de ações, de acontecimentos, mas diz respeito mais ao quê? A mudança diz respeito mais à evolução social. Então, assim, o que nós vamos ter? Essa mudança ela pode significar várias coisas. Avanço pode significar uma adaptação, pode significar uma acomodação ou também um retrocesso, uma regressão. Sempre é interessante observar qual foi o caminho que essa mudança tomou, porque ela também pode gerar simplesmente mais estabilidade. Dessa forma, então, o que nós vamos ter? Pode ser também um ajuste e uma acomodação, uma acumulação de informações. Então, vocês vejam que a mudança ela sempre é muito rica, seja para mudanças negativas ou positivas. A verdade é que nada fica como era antes. Esse é o objetivo. Sem isso não é uma mudança, é simplesmente o andar de um processo social normalmente conhecido, que a gente já viu aqui desde o início. Do contrário, sim. O contrário é mudança social. Então, vocês vão ver agora um pequeno clipe com algumas dessas mudanças, vários momentos das cidades, de alguns desconfortos, inclusive, gerados pelas transformações nas cidades. Vamos lá, depois a gente vai para as nossas dicas de estudo. A dica de estudo da aula de hoje é vocês retomarem aquela reflexão. Como eu lido com a mudança? Pensem nisso, ok? Até a próxima aula, pessoal. Nesta aula tivemos como tema a mudança social. A professora Solange nos falou sobre o dinamismo social. Então vocês vejam que a sociedade é dinâmica e o conflito às vezes pode gerar transformações importantes. Mas o que resta para aguardar é o quê? A mudança é sempre bem-vinda, porque transforma, porque muda a estrutura da sociedade. Aprendemos quais são os fatores determinantes da mudança social. Dentre os vários fatores determinantes da mudança social, nós devemos considerar o que a gera, o que determina essas mudanças. Isso é muito mais importante, às vezes, do que analisar as consequências dela.
A professora nos falou sobre a ação pedagógica e a mudança social. Então, sempre que ocorrerem mudanças sociais, a gente deve pensar se alteraram ou não as estruturas e as instituições sociais. Nesse sentido, então, a ação pedagógica ela vai sofrer os reflexos de todas e quaisquer mudanças que ocorram na sociedade. Até a próxima aula!